A Associação Caim que Ama exige estudo investigativo do governo federal, MPF, MPE e demais instituições responsáveis sobre o levantamento do DataSUS, sobre os alarmantes casos de câncer em Barcarena e Abaetetuba, dados levantados por Sumaúma no DataSUS. Eu estou aqui no Ver o Peso, em Belém, não muito longe de Barcarena, comendo um açaí com peixe frito. Uma das maiores maravilhas de Belém. E é perfeitamente possível que tanto esse açaí quanto esse peixe frito que eu estou tomando estejam, em certa medida, contaminados pela mineração. O Sistema de Informações Epidemiológicas do Ministério da Saúde comprovam que, entre 2000 e 2022, últimos números disponíveis, a quantidade de mortes por câncer em Barcarena cresceu 636%, percentual muito superior ao aumento populacional, que foi de 100%. Nesse mesmo intervalo de 22 anos, o Brasil, por exemplo, teve um acréscimo de 102% no número de óbitos pela doença. A população cresceu 20%. O Pará, de 225%, com um aumento de 31% da população, e a capital, Belém, de 52%, com crescimento populacional de 2%. Exigimos explicações e moveremos uma ação bilionária contra as empresas responsáveis pelo genocídio silencioso que está dizimando nossa população. Necessitamos urgentemente amparatos de médicos toxicologistas e especialistas que descubram preventivamente e tratem nosso povo. O paraense é engraçado, parece que ele não liga muito para essa coisa de contaminação, poluição, desmatamento, fumaça. E a poluição sonora é uma das faces desse descaso. Comecei a gravar esse vídeo ali no Ver o Peso e o barulho era tão grande que eu tive que sair de lá. Eu vim aqui para a Estação das Docas. É uma espécie de equivalente do Ver o Peso, agora aqui para os endinheirados. Esses que estão aqui à minha volta, além dos turistas, são os que são favorecidos por essas atividades mineradoras e etc., que destroem de uma forma tão trágica o meio ambiente aqui da região de Belém e do estado do Pará como um todo. Apesar do barulho intenso, eu tenho muito mais simpatia pelos populares ali do Ver o Peso do que pela burguesia aqui da Estação das Docas. Mas o nível de ruído aqui é bem melhor, é bem menor, bem mais compatível com a gravação de um vídeo. E aqui também eu acho que eu estou um pouco mais protegido de alguém que eventualmente queira me tomar o celular do que ali na área do Ver o Peso. O fato é que essa burguesia aqui me embrulha o estômago, né? Não só pela mineração, mas pela madeireira, pelos desmatamentos, enfim, pelo conjunto da obra. Vamos dar uma olhada no artigo da Sumaúma sobre a mineração aqui perto da região de Barcarena, que deu origem, que inspirou parte do texto desse vídeo curto que vocês acabaram de assistir. Insustentáveis. Mineradoras da Noruega e da França são responsáveis por metade dos desastres ambientais de Barcarena. Artigo de Helena Palmqvist e Catarina Barbosa, publicado dia 14 de março de 2024 na revista Sumaúma. O município da Amazônia teve quase 30 acidentes em 2 décadas,
16 deles ligados à norueguesa Norsk Hydro e à francesa Imerys, e moradores se assustam com a contaminação por metais pesados e o aumento de 636% nos casos de câncer entre 2000 e 2022. É claro que essa contaminação ambiental, que esse câncer afeta muito mais os desfavorecidos que não tem como se mudar daquelas áreas mais impactadas. Mas ele também termina afetando aqueles que se beneficiam mais dessas atividades econômicas. Muitas vezes a pessoa pega uma doença, morre e nem ficou sabendo a origem da desgraça. As árvores na beira da estrada estão cobertas por uma poeira vermelha. São resíduos de bauxita, um minério utilizado na produção de alumínio. Vocês sabem que o processamento da bauxita para transformar em alumínio consome uma quantidade gigantesca de energia, né? Além de poluir o ambiente. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala, a usina de Belo Monte produz energia para não sei quantos milhões de lares, isso aí é uma meia-verdade, né? Porque essa demanda energética gigantesca que a gente tem no Brasil em grande parte, energia elétrica que está sendo exportada na forma de chapas de alumínio. Enfim, um assunto paralelo, mas que eu achei relevante colocar aqui no meio dessa história. Esse é o primeiro sinal de que Barcarena está perto. A rodovia do município paraense, que dá acesso à capital, Belém, distante mais de 100 quilômetros, passa entre duas gigantes bacias de rejeito da mineradora norueguesa Hydro. Conforme avançamos, as folhas cheias de pó começam a dar lugar a um vai e vem de caminhões carregados de grãos, minérios e gado. Na orla do rio Pará, navios imensos se aglomeram nos portos e chaminés de plantas industriais poluem o cenário. Há pouco mais de 4 décadas, Barcarena era uma pequena cidade com cerca de 20 mil habitantes que viviam de suas roças, da floresta e dos peixes do rio. E bota peixe nisso, né? Porque vocês sabem que a água que banha aqui a região de Belém, né? Ela não é clara como a do Xingu. Ela é barrenta. É uma água muito fértil. Então é uma área de grande produtividade pesqueira. Então imagina a maravilha que era a vida em Barcarena. Muito peixe, muito açaí, praias maravilhosas. De repente tudo isso destruído pela mineração. Porque o açaí também é contaminado por esses metais pesados. Vai saber o que eu ingeri naquele peixe frito com açaí que eu comi ali no Ver o Peso. Mas não tem jeito. Mesmo sabendo do risco, eu fiz questão de comer o peixe frito com açaí, porque a gente faz parte do meio. Se as pessoas estão contaminando a terra, estão contaminando a água, estão nos contaminando necessariamente. Não tem como fugir disso. Ainda limpo. Ela já foi uma grande produtora de abacaxi da região amazônica. E suas praias de areia claras eram parada obrigatória para viajantes que se dirigiam à capital. Hoje, a população aumentou de tamanho 6 vezes. E além da Hydro, controladora da Alunorte, a maior produtora mundial de alumínio fora da China, o município é sede da maior fábrica de beneficiamento de caulim do mundo, uma argila de cor branca usada em uma vasta gama de produtos, como plástico, borracha, porcelana, vidros, tintas, pesticidas e cosméticos. Da mineradora francesa Imerys. O polo industrial da cidade tem outras 92 empresas. A água, o ar e o solo foram brutalmente alterados. A cidade ganhou uma nova estatística. Desde 2000,
Houve ali, em média, um desastre ambiental por ano, de vazamento de substâncias como óleo, carvão, soda cáustica, ácidos, caulim e esgoto, a incêndios em galpões químicos, passando por naufrágios que mataram milhares de bois afogados e até pela formação de uma nuvem de fuligem que cobriu um bairro da cidade. Os moradores relatam conviver com coceiras, disfunções gastrointestinais, danos ao desenvolvimento infantil, Parkinson e câncer. Ainda que não haja estudos que comprovem a correlação direta das doenças com os desastres ambientais ou com a presença das empresas na cidade, dados apontam a existência de níveis de metais pesados no corpo de parte da população de Barcarena muito acima dos registrados em pessoas em outras cidades. Os testes, no entanto, provocaram uma escassa reação do poder público, além dos resultados assustadores. Após cada desastre, as multinacionais e as empresas nacionais são multadas por crimes ambientais, mas continuam atuando. Pois é, essas multas não resolvem nada, mesmo porque você pode recorrer na justiça, enrolar milhão, e às vezes a multa é tão baixa que vale a pena continuar poluindo e eventualmente pagar uma multa. Agora, alguém fala seriamente em fechar completamente essas indústrias, em fazer com que Barcarena volte a ser uma terra de peixe, de roça, de quilombo? Isso é inconcebível. Quando não são adotadas políticas de saúde para responder aos problemas. A gente não vive, a gente sobrevive nesse lugar, diz Elias de Castro Rodrigues, de 39 anos. Coceiras, problemas na garganta, no estômago, todos reclamam das mesmas coisas. Tem dia que o vento está forte e a gente sente o peso do ar. Vem um cheiro de soda cáustica, como se a gente estivesse abrindo uma saca de cimento, descreve. Hoje, Elias trabalha em um frigorífico, depois de ter sido expulso 2 vezes das comunidades onde vivia na beira da praia. A primeira, no final da década de 1980, quando teve que deixar a casa em que nasceu, e a segunda em 2003. Sempre por causa do avanço industrial na cidade. A cidade dos crimes ambientais. A frequência dos desastres ambientais em Barcarena preocupa moradores, estudiosos e algumas autoridades. Existem diversos estudos, processos judiciais, acordos e comissões para tentar resolver os problemas que se sucedem a cada acidente. Mas nada de efetivo é feito. O polo industrial segue crescendo e os acidentes se repetem. Suma Uma levantou dados com 4 fontes. Segundo o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração, grupo formado por movimentos sociais e acadêmicos, desde 2000 houve 29 desastres ambientais no município. Já a então Delegacia do Meio Ambiente do Pará afirma ter aberto 24 inquéritos policiais para investigar 22 acidentes ocorridos entre os anos de 2003 e 2018. Alguns relacionados à mineração, outros às atividades portuárias. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que, em 2018, investigou danos ambientais na região, lista 25 acidentes entre 2000 e 2016. Já a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS, afirmou ter expedido 185 multas ambientais no período de 2018 a 2023 a empreendimentos de Barcarena. Resta saber quantas dessas multas foram realmente pagas e se elas de fato têm uma dimensão suficiente para causar uma mudança de comportamento das empresas mineradoras. Senão não adianta nada, né?
Dos quase 30 acidentes ambientais registrados no município, ao menos metade está relacionada às duas multinacionais que operam na região. 7 deles foram provocados pela Alunorte, que até 2010 era controlada pela brasileira Vale, que vendeu o controle à norueguesa Hydro, e 9 pela francesa Imerys. Em 2018, um vazamento no entorno de uma das barragens de rejeitos da Hydro Alunorte poluiu com resíduos do refinamento de bauxita os cursos d'água da região. Na noite de 17 de fevereiro, fotos de rios e igarapés tingidos de vermelho começaram a circular entre moradores da cidade e foram enviadas às autoridades. As imagens eram estarrecedoras. Com o alagamento provocado por chuvas fortes, parte da cidade parecia estar imersa na lama vermelha. Dias depois, uma perícia do Instituto Evandro Chagas confirmou a presença de rejeitos de bauxita no vazamento. Também trouxe imagens do que afirmou ser um duto clandestino que drena afluentes da Hydro para uma área de nascentes do rio Murucupi, que banha a cidade antes de desaguar no Rio Pará. A empresa foi multada em 20 milhões de reais pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e em 33,4 milhões de reais pela SEMAS. Uma de suas bacias de rejeitos, onde teria ocorrido o transbordamento de resíduo, foi embargada. O grupo Hydro, que tem participação de capital do governo norueguês e registrou em 2022 um lucro líquido de 24,15 bilhões de coroas norueguesas, equivalente a 11,4 bilhões de reais ou 2,3 bilhões de dólares, até hoje nega a responsabilidade e diz ter havido apenas um transbordamento de águas fluviais causado por excesso de chuvas. 3 anos mais tarde, em uma noite de dezembro de 2021, uma forte explosão, seguida de um clarão, anunciava um novo desastre ambiental. Um incêndio nas instalações da mineradora francesa Imerys lançou na atmosfera uma nuvem de fumaça que tomou conta dos arredores. As labaredas apavoraram moradores das comunidades vizinhas, que não sabiam se deveriam fugir ou ficar em casa tentando dissipar a fumaça. A gente não conseguia nem respirar, começou a dar dor de cabeça. Ficamos sem saber o que fazer, para onde ir. Tentamos ligar o ventilador para tirar a fumaça de dentro de casa. Estava sufocante, contou uma moradora em audiência judicial no último dia 10 de outubro. Grávida de 2 meses na ocasião do incêndio, ela afirma ter sofrido coceiras durante semanas e conta que seu bebê nasceu prematuro de 7 meses. Depois do episódio, moradores relataram ter ficado com tosse por dias, além de problemas na pele. A audiência judicial a que Suma teve acesso é parte de um dos mais de 30 processos movidos pela advogada Juliana Oliveira, da Defensoria Pública do Estado do Pará, que pede indenizações por danos físicos e à saúde psíquica de cada um dos atingidos. O Ministério Público do Pará também processa a mineradora francesa em uma ação civil pública. Vale notar que a Noruega é um dos principais contribuidores do Fundo Amazônia, né? Então são países que têm uma imagem verde, têm uma imagem correta, né? Parecem grandes protetores do meio ambiente, mas suas empresas estão fazendo imensa devastação aqui na região amazônica. Ou seja, não existe inocente no mundo capitalista. Segundo as apurações preliminares dos 2 órgãos, o estrago foi causado pela deficiência no armazenamento e manuseio do produto químico denominado ditionito de sódio ou hidrosulfito de sódio, usado na retirada de impurezas do caulim. Além do peixe frito com açaí, outra delícia aqui do Pará é isso aqui, é o tacacá. Maravilha!
Ó, tem o jambu, né? O tucupi, que é um subproduto da mandioca, a goma, que também vem da mandioca, e o camarão, que já deve estar contaminado com resíduos da mineração. Tá vendo? Não tem para onde correr. Esse produto gera uma intoxicação endógena. Em outras palavras, envenenamento. O incêndio ocorreu por volta das 7 da noite e as pessoas não sabiam o que fazer. Passaram uma noite de terror, afirma a defensora pública. Antes disso, eram frequentes os vazamentos de caulim nos rios e igarapés da cidade. Pelo menos 6 deles aconteceram entre 2004 e 2016. O que fez com que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Pará entrassem com uma ação na Justiça em 2014 pedindo a interdição de uma das bacias da Imeris. À época, o Ministério Público Federal disse que acionou a Justiça pela recusa da mineradora em assumir responsabilidade pelos vazamentos e que perícias dos órgãos e do Instituto Evandro Chaga indicavam que o prejuízo ao meio ambiente era maior do que o admitido pela empresa francesa. Esse processo foi convertido em um termo de ajustamento de conduta, que, segundo o MPPA, foi cumprido. Já o Ministério Público Federal disse que vem sendo cumprido. Um dos pontos do acordo previa que a Imeris realizasse um estudo da qualidade das águas dos igarapés Curuperé e Dendê e das águas subterrâneas dos entornos das bacias, de modo a identificar e quantificar os eventuais impactos decorrentes dos vazamentos de caulim, bem como apontar as possíveis medidas reparadoras a serem adotadas, se aplicável. Eu estava indo para Altamira, né? E aí teve um atraso no voo, perdi a conexão e a empresa Azul me colocou aqui nesse hotel Princesa Low Sun. É um antigo Hilton, né? Então ele tem assim uma coisa assim meio glamurosa, assim, meio chique, mas um ar também um tanto quanto decadente. Mas não foi mal não, porque foi uma oportunidade para fazer esse vídeo sobre essa tragédia da mineração na região de Barcarena, que é do lado de onde eu tô, né? Eu tô em Belém, né? A caminho de Altamira. E então, lugar perfeito para falar sobre a poluição causada pelas empresas mineradoras aqui na região da Foz do Amazonas. A Imeris afirmou que o estudo foi feito e que concluiu pela não contaminação. No entanto, o relatório não diz que os rios analisados não estão contaminados. Das 360 análises feitas em diferentes pontos de Barcarena, 94 apresentaram níveis acima da referência, com diferentes metais pesados, entre eles manganês, alumínio e ferro. Em suas considerações finais, o laudo diz que foi possível depreender que as ocorrências de compostos acima dos padrões legais podem não guardar relação com os vazamentos de rejeitos de caulim da Imeris que ocorreram no ano passado. O laudo aponta 2 motivos para essa afirmação. Isso aqui tá parecendo mais os corredores daquele hotel do filme O Iluminado. Pois sempre dá para relativizar, sempre dá para dizer que não é culpa da empresa, né? Então existem milhares de possibilidades argumentativas para isso. Ainda mais que é uma região que os minerais ocorrem naturalmente, né? Então um certo nível de concentração desses minerais na natureza existe. O problema é que quando você revira o solo, você aumenta a concentração desses metais pesados de uma forma exorbitante. E é isso que está matando as pessoas, é isso que está contaminando o ambiente. Agora, como é que você vai provar que
que é a consequência direta de uma atividade específica, de um evento específico, de uma mineração específica. É muito difícil, quando uma pessoa desenvolve um câncer, para você fazer uma ligação desse câncer com um processo específico de contaminação ambiental, enfim, é sempre uma batalha argumentativa gigantesca. Nossa, que hotel estranho, viu? Vou te contar. É realmente bizarro. Um é que condições parecidas foram identificadas no rio Guajará-Beija, na vizinhança de Abaetetuba. E outro é que existem estudos que indicam que a identificação desses compostos podem estar associados às características geogênicas da área. A doutora em Química e a professora da Universidade Federal do Pará, Simone Pereira, analisou os... A Simone é minha colega, minha amiga, gosto muito dela, professora da UFPA, super séria, super bacana. Dá uma olhada aqui no quarto que eu tô. É o que eu te disse, ele foi Hilton, né? Então ele tem assim uma coisa meio clássica. Caramba, o que é isso? Isso aqui não é meu. Quem largou isso aqui? Puta merda. Que loucura. Sei lá, viu? A Simone é muito bacana, ó, tem até uma varandinha. E uma pesquisadora muito importante nessa área da ecotoxicologia, da contaminação ambiental. Estudos a pedido de Suma Uma. Sua conclusão é categórica. Pode ser que a presença anômala de elementos como chumbo, alumínio, ferro e manganês esteja associada, em parte, à ocorrência natural. Pois é, em parte. Porque são substâncias que ocorrem no meio. Afinal, ou está sendo minerado naquele meio porque ela existe lá, né? Mas a dose é que é o problema, a quantidade é que é o problema, a quantidade gigantesca, né? São substâncias que existem no meio, mas que a mineração revira o solo e elas estavam inativas e de repente elas estão ali ativas, reagentes, entrando nos sistemas biológicos. Esse é que é o problema. Mas também não se pode afirmar que sua origem não esteja ligada à atividade humana. Não dá para afirmar nada sem um estudo mais aprofundado sobre a composição dos rejeitos e afluentes oriundos dos processos industriais do local. Ela destaca que estudou os rios da região em 2007 e constatou que a poluição das águas de Barcarena pós-vazamentos termina por contaminar a bacia do Rio Pará e arredores, incluindo corpos hídricos de Abaetetuba, por causa da movimentação das marés. Além disso, ela diz que é comum ter ferro e alumínio nos rios da Amazônia, em concentrações não conformes com a legislação, mas não nos níveis que se encontram em áreas atingidas pelos vazamentos das indústrias de Barcarena. Diz. A pesquisadora questiona ainda por que não analisaram o bário, elemento tóxico que está diretamente associado ao caulim e que normalmente se encontra em altíssimas concentrações no afluente da Imeres. O bário, embora não seja cancerígeno, é um contaminante de importância ambiental, segundo ela. Marilza Pereira dos Santos, de 69 anos, luta contra um câncer de colo de útero, que a obrigou a 37 radioterapias, 5 quimioterapias e 6 braquiterapias. A gente desconfia, as pessoas dizem que tem relação, mas nunca viram tanta gente com câncer. Mas como provar? Eu tinha uma saúde de ferro, agora estou assim. Conheci muitas pessoas com câncer, de estômago, de pele, de colo e de útero, leucemia. Infelizmente, a maioria morreu, lamenta. Quando ela e seu marido, Francisco, chegaram a Barcarena em 1992, a realidade da cidade era totalmente diferente. Pensa em um lugar com fartura de peixe. E o solo, bom demais para plantar.
Hoje está tudo contaminado, a água, o ar, tudo, desabafa Francisco. Dados levantados por SUMA-UMA no DataSUS, o Sistema de Informações Epidemiológicas do Ministério da Saúde, comprovam a percepção de Glória e Marilza. Entre 2000 e 2022, últimos números disponíveis, a quantidade de mortes por câncer em Barcarena cresceu 636%, percentual muito superior ao aumento populacional, que foi de 100%. Nesse mesmo intervalo de 22 anos, o Brasil, por exemplo, teve um acréscimo de 102% no número de óbitos pela doença. A população cresceu 20%. Vocês estão vendo? A gente está falando dos efeitos da mineração aqui na região da Foz do Amazonas, mas nós brasileiros estamos morrendo muito mais de câncer do que antes, de modo geral. E isso tem a ver com tudo, com agrotóxicos, com mineração, com uma série de coisas que às vezes a gente nem desconfia. O Pará de 225%, com um aumento de 31% da população. E a capital, Belém, de 52%, com um aumento populacional de 2%. 50% mais gente morrendo de câncer aqui em Belém do Pará nesse período, com um aumento populacional ridículo, né? Por que será que o belenense está morrendo de câncer? Na cidade vizinha de Abaetetuba, onde a população cresceu 33% no período, o número de óbitos por câncer saltou 571%. O município, distante menos de 50 quilômetros de Barcarena, também sofre os efeitos da poluição das empresas instaladas no território vizinho. Um estudo do Instituto Evandro Chagas mostrou que a lama vermelha provocada pelo acidente da norueguesa Hydro em 2018 também contaminou com metais pesados os rios e igarapés de Abaetetuba. A avaliação demonstrou que os níveis de substâncias como arsênico, chumbo, cobalto e cobre encontrados na água estavam acima dos aceitáveis à saúde humana pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. A transformação de Barcarena de um balneário e território das comunidades tradicionais em um polo industrial minerário começou no final da ditadura empresarial militar, de 1964 a 1985. Sempre a ditadura militar, né? Já repararam como grande parte das desgraças desse país começam na ditadura militar? E o triste é que a volta da democracia não significou a reversão desses processos, né? As empresas mineradoras continuam fazendo o diabo no Brasil inteiro, especificamente na Amazônia. Inclusive, os planos de mineração para a Amazônia são os mais ambiciosos para os próximos anos, com a conivência do nosso presidente eleito, do presidente Lula. Em relação a um vídeo recente meu, Alexandre Alves escreveu: "Isso é tudo o que a extrema-direita quer. Jones Manuel e você estão fazendo o trabalho de divisão do campo progressista para eles, em um momento em que a democracia está por um fio." Por que está por um fio? Não, tá não, tá normal. Por causa daquele golpe Tabajara? Marina Silva está na sua lista também? Eventualmente está também. Eu já fiz vários vídeos criticando a Marina. Priorize os seus alvos, caso contrário seremos calados e eles retornarão com tudo à destruição intensiva. Cara, a destruição intensiva está rolando, não precisa de ninguém para retornar, não. Na década de 1980, com a expulsão de diversas pessoas para abrir espaços para as empresas, essa remoção forçada gerou conflitos fundiários que perduram até hoje. Os órgãos públicos do governo do estado que promoveram as desapropriações, a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará e sua antecessora, a Companhia de Desenvolvimento Industrial, disputam terras na justiça com as comunidades. Na esteira dos grandes projetos da ditadura para a Amazônia, foi instalada
em Barcarena, em 1985, a Albrás, metalúrgica responsável pela produção de alumínio primário. Foi também nessa década que começou a ser implantado o polo industrial na cidade. Já a Alunorte foi inaugurada 10 anos depois para refinar alumínio. Em 2010, as duas multinacionais europeias, Hydro e Imerys, passaram a controlar, respectivamente, a Albrás/Alunorte e a Pará Pigmentos, assumindo um passivo social e ambiental que vinha se acumulando desde a ditadura. O polo industrial, até hoje, não tem o devido licenciamento ambiental, segundo reconhece a própria Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Procurada por Sumaúma, a Hydro Alunorte afirmou que, abre aspas, após as fortes chuvas de fevereiro de 2018, mais de 90 inspeções foram realizadas por órgãos públicos e todas confirmaram que não houve transbordo das bacias ou depósitos de resíduos sólidos na Alunorte e que não há indicativos de danos ambientais ou de danos às pessoas das comunidades locais do entorno causados pelo acidente. A Imerys disse em nota que alguns acidentes ocorreram nos últimos anos e que a empresa reforçou as estruturas das bacias de rejeitos e dos minerodutos. A mineradora francesa afirmou ainda que é importante lembrar que o caolín é um mineral inerte e não perigoso. A morte é o que colhemos. Maria do Socorro Costa da Silva é a liderança comunitária mais conhecida de Barcarena, por sua luta histórica pelo reconhecimento dos direitos quilombolas sobre as terras da região. Socorro diz que a Hydro faz seus projetos em uma terra que tem ancestralidade e moradores. O quilombo onde vive, São Sebastião de Burajuma, teve o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares em 2013 e aguarda a titulação de terra. Hoje, Socorro de Burajuma, como é conhecida, luta por indenizações por danos à saúde provocados pelas atividades industriais na região. É uma das lideranças de Cainquama, responsável por entrar em 2021 com um processo contra a Hydro na Justiça da Holanda, que teve prosseguimento aceito por um tribunal de Roterdã, mas que tramita em sigilo. Socorro e a Cainquama buscam indenizações por danos patrimoniais e à saúde para 40 mil pessoas. Hoje, após tantos anos de luta, Socorro tornou-se uma pessoa visada no município. Ela vive ameaçada e precisou ser incluída no programa de proteção a defensores dos direitos humanos. No dia de finado, em 2023, uma tradição comum em várias cidades do interior da Amazônia, centenas de pessoas estavam no cemitério de Barcarena para homenagear seus mortos. O cheiro da parafina queimada das velas enchia o ar da tarde, enquanto trabalhadores passavam entre as sepulturas vendendo baldes de areia e demãos de tinta para as lápides. Socorro foi visitar o túmulo do marido, Raimundo Amorim Barros, que morreu em 2022. Esse é o lucro, a compensação dos grandes empreendimentos. A morte é o que colhemos, disse, apontando para a cova do companheiro ainda sem lápide. A liderança não acusa diretamente a atividade industrial pela morte dele ou de outras pessoas, porque a relação direta dependeria de uma investigação mais aprofundada, que apesar de tantos anos de luta, ainda não conseguiram realizar. Ouve de novo essa frase aí do artigo escrito pela Helena Palmquist. Ela é um cuidado, ela é uma precaução da Sumaúma e da Helena para evitar processos. A liderança não acusa diretamente a atividade industrial pela morte dele ou de outras pessoas, porque a relação direta dependeria de uma investigação mais aprofundada, que apesar de tantos anos de luta, ainda não conseguiram realizar. Porque essas empresas estão sempre processando a gente. Então, se você não tomar cuidado, você toma Mas levanta questões sobre a política de saúde pública relacionada aos problemas de contaminação.
Eu poderia ter levado meu marido a uma toxicologista se tivesse recebido os exames que fizeram dele, afirma, referindo-se aos resultados dos exames de sangue de 2018, que nunca foram entregues. É disso que eles são culpados. Lutarei incansavelmente para que o governo do Pará traga médicos toxicologistas para Barcarena. Perdi meu marido, perdi meu tio, não posso mais pescar. Olhem o que sobra para nós desse desenvolvimento atropelado. É isso, maravilhoso texto, artigo incrível da Helena Palmquist, olha ela aí na foto, sendo pintada aí por uma índia caiapó, eu suponho. Eu li quase tudo, teve umas passagens que ficaram de fora, porque os textos da Suma Uma são bastante extensos, né? Então, quem quiser ler tudo nos mínimos detalhes, vai na Suma Uma de março e procura pelo artigo da Helena Palmquist. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.